Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Considere o sistema abaixo. Então nós temos um sistema aqui, pessoal, já vou explicar algumas coisinhas já pra gente ir adiantando o entendimento. Só pra gente ter uma noção, nós temos dois tubos de ensaio, eles estão vedados, né, com uma rolha aqui, e nós temos uma conexão aqui, onde ela é dentro da solução. Então o que acontece nesse sistema aqui, ó? Nós estaremos adicionando ácido clorídrico pelo funil. Nós temos uma substância sólida aqui, tá legal? Essa substância sólida, ele não tá falando o que é, tá? Então, no momento que a gente adiciona ácido clorídrico e ele entra em contato com essa substância sólida, vai liberar gás. Tá? Por quê? Porque nós temos exatamente essa conexão aqui, ó. Tá vendo que ela está dentro da solução B, no caso, nós temos uma substância sólida A e uma solução B. Então, o que acontece? Esse gás vai ser borbulhado aqui dentro dessa solução B, tá legal? É isso aí pra gente entender. Agora, vamos ler o que o enunciado está pedindo. Adicionando-se ácido clorídrico, observa-se, após a reação, ter se completado em A o aparecimento de um precipitado branco em B. A substância sólida em A e a solução B podem ser, respectivamente... Então, tá vendo, pessoal? Não tem como um líquido vir daqui para cima e nenhum sólido, né? Tem que ser um gás. Então, a substância sólida em contato com o ácido clorídrico vai liberar um gás. Esse gás vai entrar por essa conexão e vai ser borbulhado nessa solução. Então, nós temos alguma coisa. E a gente não pode esquecer o quê? Que houve um precipitado. Tá? Então, houve um precipitado quando esse gás entrou aqui, borbulhando, né? Ele foi sendo borbulhado nessa solução B. Não podemos esquecer isso, tá? Então, a gente vai ter que ver o quê? Substância... Qual é a substância sólida e qual é essa solução que o gás sendo borbulhado nela formou um precipitado. Então vamos ter uma noção. Então nós vamos ter que ler alternativa por alternativa. Tá legal? Então vamos lá. Pois muito bem. Pessoal, então vamos considerar, ó, tem que ser respectivamente A e B. Na substância sólida A, nós temos aqui, ó, na alternativa A, tá escrito o quê? Cloreto de sódio. Pessoal, já dá meio que batido, dá pra gente entender aqui, né? Tá vendo? Se nós gotejar ou colocar ácido clorídrico no cloreto de sódio, não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque os ânions é o mesmo, tá? Nós temos exatamente, ó, tudo em água, tá, pessoal? Ó, HCl libera, ó, vai liberar H+, mais Cl-. Então, nós temos água aqui, ó. Certo? Ele vai liberar NaCl, que é o nosso sal de cozinha, o cloreto de sódio. Vai liberar Na+, mais Cl-. Lembra que tudo é em água, tá? Só pra gente não esquecer, vamos colocar água aqui, ó. Então, tá vendo, pessoal, que os ânions são idênticos? Então, não vai acontecer nada. Então, não tem uma troca nesse caso. E ele está falando aqui que a substância, a solução, é uma solução de hidróxido de potássio. Como a gente já sabe que a substância sólida não pode ser o cloreto de sódio, então a gente anula a alternativa A, certo? Então vamos para B. Na B, pessoal, nós temos o que aí, ó? Tá vendo que ele está falando que nós temos o carbonato de sódio? Opa, aqui a gente tem alguma coisinha que a gente pode levar em consideração. Carbonato de sódio, ele é um sólido, tá bom? Quando a gente goteja ácido clorídrico, ele vai liberar o quê? Ele vai liberar gás carbônico. Então, pessoal, nós sabemos o que? Quando nós temos literalmente essa reação, vou até colocar aqui embaixo, né? Quando nós temos essa reação aqui, ó, mais HCl, ele forma o quê? Ele forma o nosso sal, que a gente conhece, mais ácido carbônico. Mas esse ácido carbônico, pessoal, tá vendo que eu representei por esse sinal de maior e menor? Isso significa o quê?
instabilidade. No momento que ele se forma, ele se desfaz. Então, eu tenho aqui, ó, água mais gás carbônico. Opa, gás carbônico é um gás que a gente já conhece. Em questão de balanceamento, é só colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Então, o gás que sai é o CO2. Certo? Então, esse gás, ele vem e vai ser borbulhado aqui. E não podemos esquecer que o gás carbônico em água, ele forma o ácido carbônico. Exatamente o que está aqui, ó. Tá vendo? Exatamente. Então, só para a gente escrever aqui, ó. Gás carbônico em água, nós formamos o ácido carbônico. Ele pode ser instável nessa questão. Deixa eu arrumar aqui. Então, ó, CO3. Tá legal? Então, ele formou o ácido carbônico. Só que aí a gente tem que analisar o conjunto, né? Então, pode ser o carbonato de sódio aqui, o A? Pode. Tá? Ela pode. Pode. E agora, nós temos que analisar a solução B. A solução B, pessoal, é hidróxido de bário. Só que toda vez, pessoal, a gente tem que pensar o quê? O CO2, ele é um óxido molecular, então ele em presença de água, ele forma o quê? Ácido. E formando ácido, tá? Ele reage com base. E o que a gente tem que ter essa noção? A gente tem que ter uma noção muito séria em relação a isso daqui. Tá vendo que é hidróxido de bário? Quando ele forma, ó, tá vendo, ó, H2CO3, ele forma o nosso ânion carbonato. Então, se nós fôssemos colocar a ionização do ácido carbônico, seria isso daqui, certo? Nós temos um ácido, vai neutralizar a base, só que nós estamos liberando um ânion chamado carbonato. E carbonato, pessoal, na presença de bário, a maioria dos carbonatos, né? Eles são insolúveis, ou seja, pouco solúvel, tá? Então, se nós vamos colocar essa reação aqui embaixo, tá vendo que eu tô colocando um monte de reação, né? Então, ó, se nós temos CO2 mais hidróxido de bário, forma o quê? Água e o nosso precipitado de carbonato de bário. Tá? É um precipitado branco, que a maioria dos nossos carbonatos são insolúveis, com, né, exceção do grupo 1 e alguns do grupo 2, mas a maioria do grupo 2, eles também são insolúveis. Vamos colocar essa consideração apenas o grupo 1, ou seja, da família 1A, carbonato de sódio, carbonato de potássio, eles são extremamente solúveis. E o restante já não é, ó, bário é do grupo 2, então ele vai formar um precipitado branco, então pode ser a B, tá legal? Então, vamos deixar ela em aberto. Vamos analisar aqui, ó. Se nós temos nitrato de potássio. Nitrato de potássio, pessoal. O que acontece aqui, nitrato de potássio? Nitrato de potássio, todos os nitratos são solúveis. E os nitratos, quando ele entra em contato com ácido clorídrico, o que ocorre? Nada. Não tem uma reação. E se tivesse... Vou até mudar de cor aqui. Vamos fazer de roxo. Então, se nós tivéssemos essa reação aqui, ó. Vamos supor que ela existisse. Nós temos o que aqui, ó? Nós temos o KCl mais HNO3. Não libera nenhum gás, não libera nada. Tá? Não está liberando absolutamente nada. Então, a gente não pode considerar C. Mas, se tivéssemos a solução B aqui, fosse um hidróxido de cálcio, sim, formaria o precipitado de... No caso aqui, né? Formaria o precipitado
de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, pessoal, é um mármore, calcário, todas essas coisas que a gente pode. Então, a gente tem água aqui, mais o carbonato. Deixa eu escrever melhorzinho. E nós temos o carbonato de cálcio. Mas não podemos considerar, por quê? Porque nós temos o nitrato de potássio. Então, ele não vai liberar nenhum gás. Um desses gases que pode ser é o gás carbônico. Então, vamos lá. Continuando, AD, permanganato de potássio mais hidróxido de potássio. Bom, a gente já pode ter uma noção que a gente já eliminou a A, que não pode ser aqui o hidróxido de potássio. Não pode, tá? Mas, vamos fazer, deixa eu pegar aqui, vamos fazer de preto. Se nós tivéssemos essa reação aqui, ó, ácido clorídrico com permanganato de potássio, deixa eu dar um espacinho maior aqui. Permanganato de potássio, o que resultaria? Resultaria em cloreto de potássio mais cloreto de manganês mais o que? Nós temos água e vai liberar o gás cloro. Só que esse gás cloro, pessoal, claro, não está balanceado em relação a esse monte de coisa, tá? Isso aqui é uma reação de oxirredução. A gente teria que fazer todo o processo para a questão de balanceamento. Eu vou deixar desse jeito aqui só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, porque a gente tem que se preocupar com o gás que está sendo liberado, que no caso aqui é o nosso gás cloro. Vamos supor que reaja o gás cloro. O gás cloro, reagindo com hidróxido de potássio, ele vai formar o quê? Ele vai formar o nosso cloreto de potássio. Se ele forma o cloreto de potássio, tá? Se ele está formando o cloreto de potássio, aí a gente coloca aqui, né? Aí vai formar hipoclorito também, um monte de coisa, só para a gente ter uma noção. Ele é solúvel. Cloreto de potássio é solúvel, que é o que nos interessa para a gente ter essa noção. Então, não pode ser AD pelo hidróxido de potássio. Certo? Então, por conta disso. Então, ainda que está surgindo aí, é apenas o carbonato de sódio mais hidróxido de bário. Nesse caso aqui, pessoal, ó, olha aí. Nós temos carbonato de sódio e NaOH, ou seja, a substância sólida é o carbonato de potássio e a solução é o hidróxido de sódio. Pois muito bem, se nós gotejarmos ácido clorídrico no carbonato de potássio, vai ocasionar a mesma coisa que o carbonato de sódio. Então, em vez de termos aqui, ó, vou escrever com azul mais claro, em vez de termos o carbonato de sódio, vai ser o carbonato de potássio, formando a mesma coisa, tá? Cloreto de potássio. Então, ou seja, vai sair o CO2, ele vai ser borbulhado aqui, e nós temos que ter uma solução onde tem um precipitado acontecendo em B. Só que tá vendo que nós temos hidróxido de sódio. Ele vai formar o carbonato de sódio. Carbonato de sódio não é precipitado. Ele não é insolúvel, ele é bem insolúvel. Então, por esse motivo, também não pode ser a alternativa E. Ou seja, a única alternativa que corresponde é a alternativa B. Tá certo, pessoal? Demandei um pouco mais, né, de tempo, porque tem que explicar bem o passo a passo, é bom a gente entender tudo. Claro, a gente já poderia ter matado isso logo de primeira. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, coloca aí nos comentários, é importante, tá? Para engajar o vídeo. Se tiver algum exercício específico, coloca aí também. Claro que eu só tenho que agradecer a todo o apoio de vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando.
Isso é muito importante, que o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários hashtag exatamente química ou hashtag exatamente hashtag classificação das reações. Isso ajuda a engajar bastante o vídeo e eu sei que vocês chegaram até esse momento aí. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos do canal. E também ajuda a comunidade exatamente crescer muito mais, tá certo, pessoal? E se inscreva nos outros canais, exatamente, tá aí na descrição do vídeo, dá essa força, essa moral pra nós. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!